Você sente que a sua carreira não está evoluindo? Você fica meio chateado ou chateado observando outras pessoas menos preparadas do que você, sendo promovidas ou lembradas para determinadas oportunidades no seu lugar? Por acaso, você quer muito dar uma guinada na sua carreira? Então, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te contar algumas das estratégias que eu usei numa fase da minha carreira para conseguir dar uma guinada e ser promovida para outras posições. Meu nome é Líris Gonçalves, eu sou mentora de executivos, eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo e fui diretora durante mais de 10 anos. Neste período eu tive a oportunidade de trabalhar grandes marcas e de impulsionar a carreira de muita gente. Por isso eu decidi hoje impulsionar a sua carreira, para te ajudar a escolher com o que você quer trabalhar e onde você quer trabalhar, para te preparar para isso. Então, no nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como dar uma guinada na carreira. Primeiro, eu quero voltar um pouco para quando você começou na sua carreira, no primeiro momento que você entrou numa empresa. Quando a gente começa numa empresa, a gente aceita que existe um tempo para uma preparação técnica. Então, é natural que neste momento a gente tenha um pouco menos de pressa. É óbvio que a ambição está ali de crescer, mas tudo bem, você entende que tem um processo, você entende que tem que conhecer as pessoas, talvez você não tenha nem noção ainda de todos os passos, mas você tem um desejo que eu posso dizer que é um pouco mais controlado. E aí, depois de um certo tempo, naquela empresa mesmo, ou de repente mudando para uma outra empresa, você vai se sentindo mais preparado, mais qualificado, mais pronto para abraçar novos desafios. Mas a questão é que às vezes o tempo passa e as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer. Às vezes passa um ano, passa 2 anos, eu já tive casos de mentoradas que ficaram quase 10 anos numa mesma posição. Aí você vai falar, Líris, mas por que a pessoa fica 10 anos na mesma posição? Porque ela fazia uma coisa que ela realmente gostava de fazer, porque a empresa fazia muito sentido, tinha os valores que essa pessoa assim, considerava que eram os valores importantes, porque tinha uma certa conveniência de proximidade de casa ou de como você consegue conciliar a tua vida. Cada um tem as suas razões. Então a gente não pode julgar se 10 anos é muito ou se 1 ano é pouco para você ficar numa função. Cada um tem o seu timing e, inclusive, esse timing vai mudando ao longo da vida, essa necessidade de você mudar de patamar. O fato é que você tem que olhar para dentro e entender em que momento que você está. Por quê? Porque quem tem que ter esse senso de pilotagem da própria carreira não é a empresa. A gente tem um péssimo costume, mas um péssimo costume de acreditar que quando a gente entra numa corporação, a gente está indo quase que num, sabe, não vou falar emprego público, mas assim, que você tem tempo de casa e você vai sendo automaticamente promovido. Felizmente ou infelizmente isso não acontece. Por que felizmente? Porque eu acredito sim na importância da meritocracia. E infelizmente, porque dependendo de como é a estrutura da empresa, das pessoas que estão lá dentro, nem sempre essa empresa é muito justa. Mas isso para você não interessa, porque para você o que interessa é você entender que a responsabilidade da gestão da sua carreira é sua e não da empresa. Então, quem vai ter que determinar qual o tempo correto de permanecer numa função ou não, vai ser você. Eu aprendi isso, vamos dizer assim, numa situação em que eu tive que tomar uma decisão se eu queria ficar ou não sair da empresa. Então, quem tem que escolher esse timing de mudar é efetivamente você. E como é que você começa a sentir que você está nesse time? Justamente na maneira que eu falei no início do vídeo. Quando você começa a olhar para as outras pessoas, que está sentindo que a vida está passando para os outros, que as outras pessoas estão tendo oportunidades e que você não está. Então, é óbvio que você não vai obter resultado diferente fazendo as mesmas coisas que você já fazia antes. Você tem que parar para analisar aonde você está errando ou aonde você deveria promover mudanças para que, de fato, novos movimentos aconteçam na sua carreira. Se você não fizer nada, você vai continuar do jeito que você está. Uma das coisas que também prejudica muito, 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 que atrasa
uma guinada na nossa carreira é quando existe uma diferença de gestão. Eu não sei se você já passou por isso. Eu passei por isso diversas vezes na minha vida. Cada vez que vinha um líder novo, cada vez que mudava alguma gestão, e podia ser o meu gestor direto, podia ser o CEO da empresa, independente do cargo que eu ocupei, eu fiquei mais de 10 anos como diretora, você tem que se provar de novo. Até falar assim, você tem que se provar de novo. Você tem que se provar de novo, sim. Você tem que... Aquela tua história pregressa para o teu novo líder já não serve. Então, você tem que mostrar quem você é, o que você faz, que resultado você entrega, que benefício você faz. Tem um monte de coisa que você tem que se provar. E faz parte do processo. Não adianta a gente ficar reclamando, porque ficar reclamando é a pior coisa que tem. Uma pessoa que não está precisando, vamos dizer assim, dar uma guinada na carreira, qual é o sentimento dessa pessoa? Quando você tá, ou então você mesmo, quando você estava numa fase, você fala, nossa, eu estou feliz, não preciso fazer mudança nenhuma. Quando você está feliz e satisfeito, você está no momento em que está aprendendo coisas novas, então você fala assim, nossa, vale muito a pena ficar aqui porque eu estou aprendendo coisa, e isso vai ser útil para o meu crescimento futuro. A segunda coisa que acontece é quando você pode até não ter um cargo ainda maior, mas, por exemplo, você já começa a assumir maiores responsabilidades. A empresa começa a falar, não, eu quero que você também cuide disso, cuide daquela área, ou se responsabilize por esse grupo de pessoas. Isso já é uma sinalização positiva. E, de todas as formas, você está ganhando musculatura, você está ampliando a sua área de atuação, está ampliando o alcance da sua marca pessoal. Quando você também não está numa fase em que você precisa desesperadamente fazer uma guinada na sua carreira, é quando você sente que você está tendo progresso financeiro. Por quê? Porque você pode assumir, sim, uma posição maior, ou acabou de assumir uma posição maior, acabou de receber uma promoção, ou bateu todas as metas e recebeu um bônus bacana, e é uma sinalização, de repente, de que você pode continuar a crescer. Então, se você está numa situação assim, você não está com essa angústia. Agora, por outro lado, se você só é lembrado, essa parte aqui até parei para respirar, se você, por acaso, só é lembrado quando tem algum pepino assim, que ninguém consegue resolver, um problema super específico da sua área, e todo mundo fala, não, a única pessoa que pode resolver é fulano, e esse fulano ou essa fulana é você. E você vai falar, mas Liris, isso não é bom? Não necessariamente. Não necessariamente, eu já vou te explicar porque, fica até o final do vídeo. Segundo sinal de que você precisa dar uma guinada na sua carreira, é quando só você tem determinadas informações da sua área. Ah, mas Liris, e aquela história de que informação é poder? Informação não é poder. Conhecimento é poder, são duas coisas diferentes. E a sabedoria, aquilo que você já viveu, você vivenciou, aquilo tem, eu não vou nem dizer poder, mas aquilo ali tem um certo valor. Informação tem que estar disponível. Porque se a informação que você tem não está disponível para todo mundo, então você não está fazendo uma boa gestão da sua própria função, disponibilizando a sua informação para outras pessoas. Então, esse é um outro sinal de que você precisa dar uma guinada na sua carreira. Por que esses dois sinais acontecem? Acontece justamente pelo terceiro sinal. O terceiro sinal de que você precisa dar uma guinada é que quando a empresa chega à conclusão e você também acha que assim, ninguém executa o que eu faço melhor do que eu. Nesses três casos, quando só você sabe resolver um problema, só você detém a informação e só você sabe executar com excelência aquilo que você faz, na prática, o que você está fazendo é ficar amarrado ao lugar que você está. O que você está construindo para você é uma situação absolutamente estática, imóvel. Por quê? Porque se você é a única pessoa capacitada para aquela cadeira, se você é a única pessoa que resolve naquela cadeira, você está se prendendo a ela. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Então, essa é uma decisão errada. Se você tem esse tipo de comportamento acreditando que isso é se tornar insubstituível, que isso é se tornar valorizado, que com isso você vai ser reconhecido, eu lamento te informar que é exatamente o contrário. Não é isso que faz você apto a ocupar outras posições, não é isso que faz você apto a ocupar cargos de liderança
maiores do que você já ocupa hoje, ou até algum cargo de liderança, caso você não ocupa nenhum. Isso pode até segurar o seu emprego durante um tempo, mas isso não vai garantir o seu crescimento. Então, se você pensa assim, você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que mudar totalmente o teu mindset. Você precisa realmente dar uma guinada na sua carreira. Só que a primeira guinada que você tem que dar é no seu mindset. Você tem que começar a pensar diferente, porque só quando você começar a pensar diferente, a agir diferente, quando você começar a largar o osso um pouco, né, do que você faz, só assim você vai estar aberto para novas oportunidades que podem acontecer, porque isso impede o teu crescimento na carreira. E eu volto para o que eu falei no início do vídeo, quem tem que pilotar a sua carreira é você, e se você está prendendo a sua carreira numa determinada posição, ela nunca vai crescer. Assim, eu tenho uma verdade para falar para você com muito amor, eu sempre falo verdades com amor. Se você, por acaso, está escutando o que eu estou falando aqui e está se identificando, pelo amor de Deus, comece a abrir a sua cabeça e comece a pensar como você pode fazer para ir se desprendendo das coisas que você faz. Mas, Liris, como é que eu faço isso? Não se preocupe, porque eu vou te dar 4 estratégias que eu, Liris, usei, porque eu já fui você no passado. Eu já fui aquela pessoa que era excelente na execução. Eu já fui aquela pessoa que detinha muita informação. A sorte é que eu não era uma pessoa que não gostava de passar informação. E aí está um dos caminhos de saída que eu vou compartilhar com você. O que acontecia? Num determinado momento da minha carreira, quando eu tinha acabado de deixar de ser trainee, que eu virei gerente, numa empresa que eu trabalhei durante muitos anos do varejo, que eu até hoje adoro, quando eu fui promovida a gerente, me mandaram um trainee para eu treinar. E eu fiz o quê? Eu peguei e falei assim, peguei toda a guia do que tinha que ser compartilhado de informação, que Recursos Humanos me mandou, vi todas as coisas que tinham que passar, me preparei, me organizei para passar as informações que o RH sugeriu que eu passasse, né? Falou assim, ó, você tem que ensinar sobre desenvolvimento de produto, como calcular o Open to Buy, você tem que explicar como é que funciona, como é que funcionam os relatórios. Tinha lá uma lista enorme, sei lá, devia ter uns 50 itens. E tinha tudo programado por semana. Eu separava espaço na minha agenda para fazer isso. Eu recebi aquele primeiro meu trainee com um carinho enorme e comecei a dedicar. E aí eu comecei a descobrir uma coisa fantástica. Quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Olha que louco! Quanto mais eu explicava para o meu trainee sobre as coisas que eu fazia, melhor eu ficava na execução. E tinha uma vantagem. O trainee começava a me perguntar, por que você faz isso? E aí eu tinha que explicar por que eu fazia. Se fosse alguma prática muito boa, eu ficava ainda mais segura do que eu fazia. E se fosse uma prática ruim, eu falava, é verdade, eu acho que eu posso mudar. Então, este foi um divisor de águas da minha carreira. E aí o que começou a acontecer? Saiu o primeiro trainee teve uma avaliação no RH, né, dos trainees que tinham ido para vários gerentes da empresa, e o meu trainee saiu falando super bem de mim, porque eu tinha ensinado, porque eu tinha me dedicado, porque tinha cumprido todos os passos do treinamento dele. No semestre seguinte eu recebi 2 trainees, e depois começou a aumentar, daqui a pouco eu estava com 4 trainees. Eu tinha uma equipe de trainees para gerir, 4 pessoas que, em diferentes estágios, trainee especialização, trainee básico, e eu era obrigada a falar assim, peraí, deixa eu ver, eu tinha que fazer a gestão dos trainees. Então, olha que interessante, eu não tinha um cargo de gestão sênior, onde eu tinha uma equipe muito grande abaixo, mas eu era talvez uma das poucas no nível gerencial, tinha outros gerentes que recebiam trainees, mas não na quantidade que eu recebia, porque eu virei uma boa forma. E nisso eu fui praticando o desenvolvimento da minha liderança, fui praticando como eu fazia para delegar, como é que eu fazia para acompanhar, como é que eu fazia para cobrar. Foi um super pulo do gato. Quando apareceu a oportunidade de um projeto dentro da empresa, eu fui destacada para ocupar um cargo de gerência sênior, para justamente montar uma equipe, treinar uma equipe, tudo do zero, porque eu já tinha prática nisso, eu já tinha vivido.
Você começa, primeiro você tem que executar, você tem que mostrar para a empresa que você é capaz, para depois, de fato, você conseguir aquele cargo que você busca. Então, agora eu vou compartilhar com você quatro estratégias que eu usei para dar uma guinada na minha carreira e que você também pode usar na sua já. 4 estratégias para te ajudar a mudar esse mindset, 4 estratégias para você deixar de ser uma pessoa centralizadora, para você deixar de ser uma pessoa que acha que controlar as informações ou ser um executor maravilhoso vai te levar para cargos mais altos. Inclusive, se você já ocupa cargo de liderança, serve do mesmo jeito. Tá? Essa informação que eu vou passar aqui funciona de todas as formas. Por quê? Para você sair da sua cadeira de liderança, quando eu saí da minha cadeira de liderança de gerente sênior para ir para a minha cadeira de liderança de diretor, né, de diretoria, eu tive que fazer a mesma coisa. Eu tive que mostrar que eu tinha uma capacidade de gerir mais coisas ao mesmo tempo, mostrar que eu tinha uma capacidade de assumir mais pessoas sob a minha gestão. Então vamos lá, vamos às 4 estratégias para você dar uma guinada na sua carreira e começar a se destacar na sua empresa. A primeira, eu já dei aqui a dica 100%, você precisa compartilhar conhecimento. Você precisa de fato abrir a sua caixinha preta. Não tenha medo de você falar como você faz as coisas, não tenha medo de você falar por que você faz as coisas. Mas, Liris, onde é que eu vou conseguir fazer isso? Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso com as pessoas novas que entram na sua área. Se você tiver pessoas já que você lidera, você vai treinando e desenvolvendo essas pessoas. Lembra, quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, começa a compartilhar o seu conhecimento. Tem uma conclusão que eu cheguei nessa época que, assim, a diferença entre conhecimento e dinheiro. Se eu tiver R$100 e dividir com você, cada um fica com 50. Agora, se eu tiver 100x de conhecimento e eu passar para você, eu não perco os meus 100. Eu te dou 100 de presente e juntos nós temos 200. E aí você pega e me faz uma pergunta que promove uma reflexão. E eu falo, eu não tinha pensado nisso. Você já me deu 10, não é nem troco, né? Você já me devolveu mais 10. Se em cima disso eu construo algo em cima, né? Em cima construo algo, em cima é redundante. Se sobre essa informação que você me deu, eu ainda tenho outras ideias, já virou 120, 130. Então, conhecimento nunca se divide. Conhecimento, ele só se multiplica e exponencialmente. Então, larga o osso, começa a compartilhar, procure formas de você compartilhar o que você sabe. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você precisa treinar as pessoas para te substituírem. Ah, mas como assim, Liris? Qual é a cadeira que você ocupa? Algum tempo você vai sair de férias. Então, de fato, treine pessoas para, assim, você não precisa ter, de repente você não vai treinar um 100%, mas se você já gere uma equipe, o que eu fazia? Uma pessoa ficava responsável por uma parte do que eu fazia. Outra pessoa ficava responsável por outra parte. Em determinados momentos da minha carreira, eu tinha o que a gente chamava de um speaker. O speaker tinha que responder por tudo, mas nem sempre é possível fazer isso. Então, você pode sim capacitar outras pessoas, isso não é um risco para a sua carreira, acredite em mim, isso não é um risco, isso só faz você adquirir mais segurança e as pessoas vão reconhecer a sua capacidade, as pessoas, tanto quem está abaixo de você, quanto quem está ao lado, quanto quem está em cima, você só vai dar uma prova real de que você é capaz de formar pessoas. Então, capacite pessoas, além de compartilhar o seu conhecimento, capacitar pessoas. Existe uma diferença sutil. Compartilhar conhecimento é você falar sobre o seu trabalho. Capacitar pessoas, não. É você realmente explicar mais os fundamentos, não é só compartilhar, é formar pessoas. Terceira estratégia que eu usei é assumir mais responsabilidades. Como assumir mais responsabilidades? É além do dia a dia do que você está fazendo, você falar assim, não, tem um projeto, fala, não, eu gostaria de participar desse projeto, ou então eu gostaria de contribuir com isso aqui, inclusive com outras áreas, porque assim você expande o seu relacionamento, você expande o seu network, e você vai ter a oportunidade de mostrar para mais pessoas daquilo que você é capaz. Só que a regra básica é que para assumir mais responsabilidades, você já tem que estar entregando 100% do teu trabalho. Aliás, entregar 100% é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo, né? Então, para você assumir mais responsabilidade, você já tem que estar entregando o teu 100.
Isso aí é o que você vai fazer no teu tempo de sobra. Assumir mais responsabilidades te ajuda a dar uma guinada na carreira. E a quarta delas, que assim, para mim também foi um divisor de águas, é que em todo e qualquer contato que você fizer, você tem que ser impecável. Você tem que ser impecável, você tem que ser íntegro, você tem que ser ético, você tem que ser respeitado, respeitador. Não adianta você começar a formar pessoas, não adianta você começar a compartilhar conhecimento, não adianta você se oferecer para novos projetos se você não entender da etiqueta social corporativa. Existe uma etiqueta social corporativa, existe uma forma de você se portar dentro do mundo corporativo para que você consiga ter as portas abertas. Então, você precisa também aprender isso, e eu vou falar isso futuramente em outros vídeos, e isso é um dos módulos da minha mentoria Identidade Memorável. É fundamental você aprender a fazer isso para a sua carreira, porque quanto mais você sobe, mais você tem que entender como funciona esse jogo dentro do corporativo, quais são as minúcias que fazem a diferença para a sua carreira. E eu estou compartilhando isso com você porque eu realmente acredito que a gente nasceu para brilhar. Então, o meu desejo sincero é que você consiga sair dessa tua sensação de não se sentir valorizado, valorizada, ou reconhecido, reconhecida, que você de fato consiga colocar em prática as estratégias que eu estou te colocando aqui, que eu estou te passando aqui, porque só dessa forma, quando você estiver brilhando, você vai estar na sua melhor versão. E na hora que você estiver na sua melhor versão, vai surgir oportunidade dentro e fora da empresa. O mercado vai querer você, todo mundo vai querer você, porque você vai estar fazendo as coisas no que a gente chama de flow, as coisas vão estar fluindo naturalmente, você vai estar feliz, motivado, entregando a mais, é assim, só coisa boa acontecendo. Então, o que a gente viu nessa aula de hoje? Na prática, o que você tem que fazer é escolher se você quer continuar do jeito que você está ou se você quer construir uma identidade memorável aplicando essas 4 estratégias. Então, se você sente que a sua carreira não está evoluindo, que tem outras pessoas que estão pegando as oportunidades no seu lugar, se você não está no momento da carreira em que você está aprendendo coisas novas, assumindo maiores responsabilidades ou ganhando mais dinheiro, é sinal de que você precisa dar uma guinada na sua carreira. Uma pessoa que precisa dar uma guinada na sua carreira é aquela que ela é lembrada sempre para resolver um problema específico da área, é uma pessoa que só ela tem as informações da sua área e é uma pessoa que é a melhor executora daquilo que faz. E isso vai te impedir o teu crescimento. Então, a verdade com o amor que eu te falei é que a empresa, ela precisa de pessoas com potencial para crescer e não de pessoas que estão atachadas, né, aos seus cargos como pessoas limitadas para o seu crescimento. Então, eu realmente acredito que a gente nasceu para brilhar. Eu realmente acredito que você pode fazer a mudança e ir para a sua melhor versão, porque só dessa maneira você vai ser o CEO da sua carreira, só dessa maneira você vai pilotar a sua carreira e aí você vai ter a liberdade de escolher com o que você quer trabalhar e onde você quer trabalhar. E isso para mim é deixar de ser refém. E não tem nada mais valioso para mim do que essa liberdade de escolha. Se você gostou desse vídeo, então me segue aqui no canal, coloca as notificações também, ativa as notificações, porque toda semana vão ter 1, 2 ou até 3 vídeos, dependendo da semana, com novidades e com informações que realmente vão fazer a diferença na sua carreira, porque isso foi o que eu escolhi fazer como missão. Lembre-se, a sua carreira é sua. Te vejo no próximo vídeo e aproveita, chama mais gente, divulga esse canal que a gente vai fazer juntos uma transformação na vida de muitas pessoas. Um beijo no coração.